Meu amigo, toda ciência é um corte especializado, um corte específico da realidade, a qual o cientista ele vai passar a analisar aqueles fenômenos que ocorrem dentro daquele recorte específico da realidade e conseguir reconhecer padrões ali. Pessoal, a partir disso você para pensar, qual é a ciência? Qual é a ciência que tem autoridade para dizer alguma coisa a respeito da realidade como um todo, da realidade na sua integridade? O mineralogista ele só vai poder falar com propriedade de coisas referentes à mineralogia. O físico só vai poder falar de coisas referentes à física. Olha, com essa pandemia de homens massa ou de homens sem peito, para utilizar a terminologia de C.S. Lewis, que parecem ter a cabeça maior do que a de todo mundo, mas na verdade o que realmente os caracteriza é a atrofia do peito, ou seja, a falta de capacidade da pessoa utilizar o seu intelecto para governar as próprias paixões. Isso vai fazendo com que depois a gente acabe vendo um professor de geografia dando pitaco a respeito de metafísica. Isso é um baita de um absurdo. A nossa fé, ela é uma fé que é autoevidente, ela é baseada, ela é pautada em uma série de evidências que nos são dadas pela realidade, que nos são dadas pela nossa própria experiência. Você vê ali as Sagradas Escrituras se cumprem. Agora a pessoa quer desmentir isso, sei lá, estudando fóssil de jacaré, a pessoa quer desmentir isso. Já teve gente que diz, por exemplo, que a trindade é uma impossibilidade, porque segundo a física, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mostrando assim sua total ignorância em termos de metafísica. Porque seres que não são materiais não estão limitados ao espaço, entes que não são corpóreos não estão limitados ao espaço. Isso é básico da compreensão de metafísica. E a pessoa quer utilizar os conceitos de uma outra ciência, para poder estar desmentindo uma coisa que não pode ser desmentida pelos termos dessa outra ciência. E o negócio, gente, é que assim, inclusive a própria interação de Deus para com o homem é uma coisa que a gente pode experimentar ao longo da nossa vida. Nós podemos experimentar isso. Deus, ele realmente interage conosco. É assim, eu estou vivendo numa fase da minha vida em que nós realmente estamos vendo realmente assim de uma forma muito mais frequente interações de Deus que são muito mais incomuns. A gente fica gravando vídeo aqui perto de uma janela que vai dar direto para a rua, então assim, às vezes fica passando barulho de moto, acho que vocês estão escutando bastante. Junto com isso também, gente, seguinte, a gente fica tentando. Eu tô evitando de tomar café por causa do meu estômago. Olha, lá você me passa a nota moto. Tô tentando parar de tomar café, no caso, diminuindo o consumo de café. Não parei totalmente, não cortei totalmente o café, mas diminuí o consumo de café por causa do meu estômago. E assim, eu queria saber de vocês qual é o tipo de chá que vocês mais gostam. Porque assim, às vezes a pessoa tá tomando sempre o mesmo tipo de chá, né? Às vezes tem certos chás que ficam um pouco enjoados, né? Fica um pouco enjoativo. Mas eu tô tentando diminuir o consumo de café, apesar de que eu gosto muito de café, eu sou o tipo da pessoa que gosta muito de café. E a gente para pensar assim, nossa, quando os discípulos de Jesus, eles curaram aquele aleijado que estava ao pé da Porta Formosa, várias pessoas conheciam aquele aleijado, estava ali há muito tempo, era um local que era público, um local que era muito frequentado por todos os judeus. Quando aquela pessoa foi curada, aquele milagre foi notório. Os sacerdotes não puderam negar aquilo que estava acontecendo junto com eles, que é aquilo que estava acontecendo ali. Então, assim, foi notório também que aquelas pessoas curaram aquele homem em nome de Jesus. É bem verdade que o milagre por si só ele não basta para converter alguma pessoa. Eu me lembro daquela passagem, aquela parábola em que Jesus Cristo, ele nos fala a respeito do rico e do Lázaro, onde o rico, estando no inferno, ele pede para Abraão enviar Lázaro para pregar os seus irmãos. E
Abraão diz o seguinte: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e nem nos profetas, eles não crerão nem mesmo se um morto ressuscitar. Isso porque ocorre também que quando alguém está diante de um milagre, e não se engane, milagres acontecem o tempo todo, a pessoa ela vai interpretar um milagre segundo aquilo que ela própria já acredita. Então, assim, Deus pode operar uma cura em uma pessoa, por exemplo, e aquela pessoa ela pode interpretar que foi Jesus Cristo que operou aquela cura, ou então que isso foi obra do pensamento positivo da pessoa, ou então que foi qualquer outra situação que tenha ocorrido ali. Mas agora, o próprio fato do ato do milagre ter ocorrido significa que, no mínimo, algo há. E isso é um axioma, gente. Isso é um negócio que é incontestável. Alguma coisa aconteceu. E essa coisa deve ser investigada. Se nós realmente queremos fazer a coisa do jeito científico, aquela coisa deve ser investigada. A pessoa não pode simplesmente negligenciar de forma arrogante, dizer, uma pessoa orou por aquela outra pessoa em nome de Jesus Cristo, e aquela pessoa ali foi curada. O que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido várias coisas. Vamos ver o que foi que realmente aconteceu. Né? Essa seria a postura científica correta, a postura experimental, a postura da pessoa que vai investigar a realidade. Isso é um negócio impressionante, gente, porque assim, verdade seja dita que a ciência ela não lida com verdades de cunho metafísico, realmente não existe, a ciência ela não chega na verdade, ela não consegue chegar numa verdade cabal, numa verdade final. E isso é uma coisa que a razão simples e a história do desenvolvimento da ciência nos mostram. Porque uma coisa que hoje é tida como sendo comprovada, amanhã ela é desmentida por um novo experimento, é desmentida por novas teorias que vão surgindo. Olha, a física de Newton ela era tida como a verdade absoluta até surgir a física einsteiniana e hoje em dia já estamos precisando, já estamos necessitando de uma física pós-einsteiniana, porque é sabido que os conceitos da física de Einstein não se aplicam, por exemplo, dentro de um buraco negro. Então, assim, verdade seja dita, a ciência não lida com verdades absolutas, mas isso não significa que a ciência não a busque. Porque a verdade é a razão de ser da ciência. O que faz com que a ciência se desenvolva é ter a verdade como seu ideal. É justamente porque existe uma verdade absoluta que é necessário que nós, que conseguimos ter um acesso à verdade de forma muito limitada, e de forma muito inconstante, precisemos de um movimento intelectual, precisamos fazer um movimento, precisamos fazer todo um esforço para conseguir nos aproximar constantemente dela. É isso que move a ciência. É a busca pela verdade que faz com que a ciência exista e tenha a sua razão de ser. Então, assim, seria bom que todas as pessoas conseguissem compreender isso, né? No Reintegrados nós temos uma série de vídeos falando a respeito de ateísmo. Aqui nesse canal também tem vídeos falando a respeito do ateísmo, vai estar aqui nas telas finais, nos cards, enfim. E, gente, é o seguinte, eu gostaria também que vocês aqui que estão assistindo, que não for inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino das notificações e deixe seu comentário se por acaso você tem alguma contribuição, se você acha, por exemplo, que eu deveria tomar menos chá de capim santo e erva cidreira, começar a testar alguma outra coisa. É porque normalmente eu tomo mais chá disso aí mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.